Voltamos naquela que é um interesse doméstico. O presidente angolano esteve em França, atualmente o senhor Macron, que é o presidente, recebeu o nosso presidente. Mas sem irmos no decoro da recepção, os cavalos que estiveram ali a marchar à frente do carro do nosso presidente, fizeram aquele desfile. Vamos no mais interessante. Esta viagem foi vantajoso para Angola ou coloca Angola mais uma vez numa situação deficitária? Porque ficamos a saber que o presidente foi para lá e ativou um empréstimo de mais de 400 milhões de euros. Iniciando na ordem que começamos, Chilalo, como é que viste e das tuas investigações, será que, e das tuas análises, será que vamos ter vantagens com esta visita do presidente angolano em França? Bem, Álvaro, as relações internacionais são sempre importantes para qualquer Estado. E a visita do presidente João Lourenço à França revelam alguma preocupação enquanto chefe de Estado, enquanto a mais alta entidade da administração pública angolana, em cooperar, encontrar mecanismos de modo que consiga, através da contração de dívidas e outros dispositivos que, pelas circunstâncias, o país necessita para colmatar eventuais situações de bolsa de valor e, consequentemente, satisfazer as necessidades da nação. Portanto, esta índole das relações externas que o nosso país tem, penso eu, que são sempre importantes, são sempre vantajosas. Nós estamos a falar da França, que no atual quadro está na posição 7, ou seja, é a 7ª maior economia do mundo, é membro permanente do Conselho de Segurança, tem uma influência naquilo que é o protótipo de organização dos Estados a nível do mundo, e num quadro de muita concorrência entre a África e o mundo, é bom sempre fazer questão de encontrar parceiros que sirvam de instrumento funcional para poder atingir os objetivos da nossa banca, da nossa economia, do sistema financeiro, poder de compra e todos os elementos concorrentes. Ora, este é um aspecto objetivo sobre as relações internacionais. Agora, é preciso aqui também dizer que a consequência imediata das visitas, das concessões de acordos que qualquer país venha construir é alavancada com o quadro e o sistema político doméstico. Por mais que nós queiramos fazer milagres, queiramos fazer aproximações com as grandes superpotências do mundo, até inclusive contrair dívidas com um volume avultado, que provavelmente a nível da rácio dos países a nível do mundo, se calhar o nosso país teria sido privilegiado. A grande questão que se coloca é como é que é racionalizado o dinheiro público a nível da administração interna. A questão que se coloca é esta. Por mais que nós tenhamos influência a nível de relações externas, se internamente há comportamentos administrativos que acabam por colocar em causa aquilo que é o andamento normal do Estado, os objetivos relacionados a essas visitas nunca terão impacto direto ao cidadão, que é o dono do poder. No caso em concreto de Angola, e eu tenho dito várias vezes nas minhas entrevistas públicas, o problema de Angola não é financeiro, o problema de Angola não é falta de matérias-primas. Nós temos problema político. Nós optamos por uma ideologia de matriz marxista-leninista ortodoxo que tem intentos próprios, característica própria, que não se reveste de flexibilidade para traduzir o atual cenário e a atual concorrência.
Nós hoje, do ponto de vista formal, à luz da nossa Constituição, artigo 2º, somos um Estado democrático de direito. Mas do ponto de vista material, somos um Estado autocrático, somos um Estado fechado, somos um Estado que não respeita direitos, liberdades e garantias fundamentais, somos um Estado que não respeita o espírito constitucionalista, a ideia de separação de poder, somos um Estado onde as instituições não são autónomas, sobretudo de soberania, somos um Estado onde não há descentralização administrativa, não há descentralização financeira, não há autonomia das circunscrições, portanto, para além do Estado, não há outros entes que se constituem pessoas coletivas públicas concorrentes que acabem por, no caso, perseguir aquilo que são os grandes objetivos da sociedade circunscrita. Portanto, tendo tido um Estado unitário que depende simplesmente de uma única pessoa, e esta pessoa não vive, não conhece provavelmente a realidade das localidades circunscritas, por mais que nós façamos esforços de contracenar, ou pelo menos buscar recursos em diferentes latitudes, a nível interno não encontraremos um ambiente que vai nos permitir, de alguma forma, traduzir a ideia de governação, a ideia de tradução dos problemas à realidade da sociedade. Nós temos uma sociedade faminta, Lázaro, Álvaro, nós temos uma sociedade que se encontra em situações que precisa objetivamente de uma intervenção cirúrgica do Estado. Ou seja, ao longo da caminhada, e concluindo mesmo, ao longo da caminhada das transformações sociais a nível do mundo, conhecemos dois modelos de Estado: o Estado liberal de direito e o Estado social de direito. Portanto, o Estado social, que é este último que nós tivemos lá, ou tivemos no século XIX e, consequentemente, século XX até os nossos dias, era no sentido de corrigir o Estado liberal que se cristalizou no século XVIII. O que significava? Significa que o Estado é um instrumento para acudir os mais desfavorecidos. Ter sido identificado riscos sociais que colocam em causa a dignidade da pessoa humana, o Estado foi encontrado como um modelo de organização para alcançar os bens, ou pelo menos instrumentos para satisfazer as necessidades coletivas, tanto públicas como individuais. Quando o Estado não consegue fazer leitura e, consequentemente, circunscrever a sua vocação na resolução dos problemas da sociedade, este Estado não serve. E é o quadro que nós nos encontramos. O que é que se deve fazer para inverter o quadro? É preciso ouvir as diferentes sensibilidades, é preciso materializar o espírito da nossa Constituição e leis concorrentes, é preciso conjugar esforço e, para além dos políticos que estão ligados objetivamente na ação política, é preciso olhar para as outras sensibilidades e traduzir as suas experiências em realidade para resolver os problemas da nação. Está mais do que comprovado que o atual quadro, tanto político, administrativo, até político-partidário, por si só não vai conseguir traduzir aquilo que é o anseio da população. O que depois vai se observar é levar o país a um conjunto de dívida insustentável, colocar em causa o futuro das próximas gerações e, a nível da materialização de solução dos problemas da sociedade, não encontraremos soluções. Por conseguinte, o Estado entra em colapso administrativo. Obrigado. Uhum. Ok, obrigado. Então, penso que aqui um dos pontos que levantas é a incapacidade de sabermos catalisar e capilarizar, não é, a distribuição financeira em função a respostas concretas, miradas às necessidades das populações. Isto é que mais interessa para Angola. Agora, fomos talvez a crescer a nossa dívida externa. Mauro, tu que estás em França e acompanhaste muito bem, antes de mais, gostaria que também nos trouxesses aqui digamos, um scoop, porque muitos em Angola, a nossa imprensa falou, muitos angolanos empolgados, o presidente foi em França, 430 e tal milhões, para países como França, 400 e tal milhões para um investimento público é quase nada. Mas para nós, os países africanos, 400 e tal milhões de euros é muito dinheiro. Então, é sempre dinheiro, não é? Mas os Claro. volumes dos governos europeus, quando falas de 400, será que a imprensa francesa falou desta visita do nosso presidente? Houve interesse público aí pela passagem do presidente e estes acordos que foi lá assinar? Uhum. Ok. Bom, como é que eu vou dizer? Como já eu tinha escrito, a nível da imprensa, aqui há quase que uma orientação, no sentido de que as visitas
destes presidentes que, de maneira, vamos assim dizer, opaca, representam algum interesse para a França, porque eles representam interesses para a França, não nos iludamos, ele não foi recebido por um mero acaso. Há interesses por detrás dessa recessão e que vão naturalmente, um pouco como já é de hábito, no final das contas, acabar por beneficiar muito mais a França do que nós, enquanto angolanos. Portanto, quanto àquilo que é a mídia, eles são praticamente orientados a que essas visitas passem quase que de maneira desapercebida. Portanto, eu compreendo que a nível local, em Angola, há necessidade de se fazer fogos de artifícios por causa dessas supostas recessões, inclusive com a medalha de honra, como é que é? Sim, Que foi. a mais alta Sim, medalha sim, de sim, honra sim. da Exatamente, República. que lhe foi outorgado e tudo isto. Isto aqui, a nível da mídia, quanto menos se falar, melhor. Porquê? Porque, mais uma vez, e já aconteceu, escândalos em que certas figuras públicas do panorama francês recusassem categoricamente receber esta medalha por afirmarem que esta medalha muitas das vezes representa mais uma certa subserviência, uma certa alegência, ok? A uma espécie de, como diria, uma espécie de, não diria tanto elite, mas como se estivéssemos a servir um sistema opaco. Por quê? Porque ela é ortograda, ela é dada a indivíduos cujo os seus perfis são completamente questionáveis, ok? Uhum. Portanto, não tem, aqui do ponto de vista da mídia, em todo o caso, a importância que eventualmente nós tenhamos ou que esteja a ser dada em Angola. Portanto, esta visita, do meu ponto de vista, representa aquilo que não se diz por voz alta. É, entendo, o Mohalo disse e fez uma apresentação daquilo que devem ser eventualmente as relações entre países e que as relações internacionais efetivamente são importantes. Nós concedemos, sim senhora. Mas a vinda, portanto, do presidente com os aparatos que são necessários para o fazer deslocar, os custos diários e até mesmo às vezes horários que representam a estadia deste mesmo presidente aqui, olhando para aquilo que é a realidade atual dos angolanos, é um desprezo, é um descaso para com o povo angolano que não se compreende. Não se compreende. Como é possível nós termos a capacidade de dispensar tanto dinheiro para uma simples viagem, quando nós estamos hoje a atravessar surtos de cólera? É contrassenso, é contramão, não é explicável, não se explica. Então, nós temos aqui um problema grave, sério, de prioridades. Portanto, eu costumo e continuo a dizer, Álvaro, o nosso discurso, porque nós visamos o bem-estar, a elevação, se podemos assim dizer, das nossas populações, face a esse tipo de situações, quer dizer, nós estamos completamente em vias paralelas. Aquilo que nós vemos, essa dificuldade, essa fome extrema, essa miséria extrema, face a essa realidade em que o presidente, não sei se já teve coragem de fazer algum pronunciamento público para exprimir
vamos assim dizer, solidariedade com o povo que nessa altura está a atravessar essa pandemia de cólera, que é vergonhoso em 2025 você ter que estar ainda a falar de cóleras, de paludismo e tudo isso. Portanto, não sei se houve algum pronunciamento público a manifestar alguma solidariedade com as pessoas que eventualmente possam estar a atravessar esse tipo de situações. Então, isso para mim, essa viagem para mim, quer dizer, representa aquilo que tem sido já durante anos e a fio, esse descaso, esse menosprezo, se eu posso assim dizer, não é? Das nossas mais altas figuras para aquilo que é a nossa realidade. É completamente contrastante. É completamente contrastante e incompreensível, pura e simplesmente. Portanto, há aqui necessidade, efetivamente, de encontrarmos mecanismos, encontrarmos estratégias para que nós possamos passar a exigir um bocadinho mais de pudor, se eu podia assim dizer, não é? Uhum, Daqueles uhum, que nos representam, que seja a nível interno ou que seja a nível externo, e que não haja esse vácuo, esta distância entre aquilo que é a nossa realidade e aquilo que é a realidade que parecem estar a viver os nossos políticos, os nossos representantes, porque não se compreende mesmo. E, portanto, uhum, eu, aquela hora, refletia no sentido de que há necessidade de se analisar que seja esta viagem e os outros aspectos da nossa atualidade em 4 pontos de vistas. Portanto, qual é a nossa visão, nós, para conosco mesmos, relativamente a isto, não é? Que visão é que nós devemos tirar desta visita daquele que, em princípio, deve nos representar, porque ele é o nosso presidente. Portanto, depois, como é que devemos nós interpretar o facto de que esta entidade, que é a França, aceite, não é, fazer festa, porque não vamos aqui dizer que as instituições francesas não estão a par do que se passa em Angola. Eles uhum, sabem, estão perfeitamente ao corrente e, no entanto, apesar de todas essas incongruências, de todas essas incoerências, portanto, aceitam na mesma receber este indivíduo, fazer-lhe festinhas, vamos assim dizer, para que ele possa se sentir um bocadinho maior, não é? E tanto fazendo um certo descaso daquilo que é a nossa realidade. Então, qual é a nossa visão para com eles? E depois, qual é a visão que eles têm para conosco? Eu, aquela hora, quis partilhar contigo, mas já não tive tempo, uma carta que é, portanto, um mapa do mundo que chama-se a visão, portanto, dos americanos para o mundo, não é? E uhum, quando isto era um mapa que datava dos anos 50 e qualquer coisa, quando representavam o mapa da África, ali eles diziam que era um espaço vazio, que não existia absolutamente nada. Portanto, essa visão dos outros para conosco, portanto, face às nossas atitudes, também é importante para que a gente saiba se de facto há ou não uma espécie de equilíbrio nas relações e se vale a pena manter de facto essas relações, porque é bastante incompreensível. Já tinha dito em algumas oportunidades que uhum, quando vamos impulsar novos embaixadores, novos outras figuras, eventualmente, que tenham algum relevo no nosso panorama político, relacional, até internacional, eventualmente. Portanto, há sempre aquela necessidade de realçar que são amigos de longa data, que relações entre a França e Angola, que já datam de não sei quantos anos e tudo isso, e, no entanto, há essa incompreensão de porquê, se de facto há algum interesse desses países para conosco, porque essa indiferença face à nossa, ao nosso sofrimento. Portanto, eu fico por aqui para já uhum. nesta primeira abordagem.
Ok, muito obrigado, Mauro. Eh, Uhum. João, venho para si, porque estamos a seguir a ordem. Eh, Estamos a ver este grande interesse dos franceses para com Angola, mas estamos a ver uma França em grandes dificuldades em África. A França está a ser, digamos assim, despedida. Até a Costa de Marfim, que era um dos grandes bastiões para a França, os marfinenses decidiram tirar a França, os militares. Quando tu tiras um contingente militar que está no terreno, isto demonstra mesmo eh, não- uma confiança que diminui, não é? E Senegal, Líden e entre outros países que já sabemos. E Sarkozy está a ser visto de forma negativa. Em, três crises em pouco espaço de tempo. Macron, Em, queria dizer, Macron. a Macron, sim, Macron. Uhum. Em pouco espaço de tempo. Três crises. Nomeou três primeiros ministros que já lá se foram. Agora está aí o quarto. Eh, Por que que Sarkozy insiste, agora mudou as baterias e vai para a zona África Austral? Macron. Sim, Macron vai para. Obrigado, Macron vai para a zona África Austral. João. Ué, só tens que ter cuidado para que o Sarkozy não te processe, né? Porque está É. Quanto à sua questão, ou seja, nós temos que entender que tudo na vida tem tempo de crescer, ou seja, tem tempo de nascer, tem tempo de crescer e tem tempo de morrer. Então, a Europa, na verdade, as grandes potências que tiveram o seu auge da economia depois dessas explorações e expedições coloniais, está-se a ver em Cordas Pambas, nesse século XXI, na segunda metade do século XXI. Há uma crise generalizada no continente europeu. A Europa não tem muitos recursos, a Europa depende muito de terceiros. Então, por conta dessas dificuldades aqui, é claro que eles têm estratégia para se rejuvenescer. Como não há essa abertura para a exploração usando a força, tem que se usar a cabeça, tem que usar a estratégia. Tens que ver se ainda consegues encontrar um estado distraído ali para você lhe colocar algumas dívidas, para você lhe colocar aí o seu dinheiro, porque não é só o dinheiro que vale, não é só ter a moeda que vale. Porque se você vê, a China tem tudo, tem o dinheiro, tem a economia, mas ele não precisa do dinheiro, ele precisa dessa geopolítica, ele precisa da matéria-prima para que continue a fabricar. Então, o dinheiro, só ter o dinheiro Kwanza, ou dólar, desculpa, o Kwanza, ter só o dólar no banco, sem ter uma base que assegura, o teu dinheiro não vale. Então, o que é que vale? O que dá valor ao teu dinheiro? São os recursos, o ouro, os diamantes, o petróleo que você vai usar aí nas trocas comerciais. Então, a França, sendo um segundo país depois da Alemanha no continente europeu, está a ver que essas bases estão a cair. As bases em que ele confiava, que era o centro da exploração dos seus recursos, que era a base do seu financiamento, está a cair. Então, o que é que vai fazer? Epa, eu tenho que abrir aqui outras frentes. E ele vai encontrar sempre alguns fomintos, né? Não quero aqui dizer, pronto, você sabe, estou aqui com as dívidas em reserva, vai encontrar alguns estados famintos, no sentido de tentar semear para colher no futuro, porque a França não quer esse dinheiro de volta. A França, quando está a entregar a moeda, está a entregar o euro, está a entregar o dólar, ele não quer o dinheiro dólar de volta da Angola. É claro que ele quer outra coisa que Angola tenha, ou seja lá qual é o estado que ele vai emprestar o valor, que é para dar a garantia real aos seus recursos naturais, aos seus recursos reais. Então, é uma estratégia bem-vinda, mas infelizmente só compra quem ainda está distraído. Essas trocas em direta de favor, Estado como o que acabaste de citar aqui, é um Estado que nós sabemos que esse dinheiro não vai necessariamente surtir efeitos imediatos ou, na vida do cidadão, porque esse dinheiro aqui vão se dividir aí na dupla, não é? Aí Uhum. naquela complô que nós já sabemos, naquele birô que reúnem e resolvem tudo,
Vão entregar em algumas empresas, tem uma famosa empresa que eu não vou fazer aqui publicidade na plataforma do Álvaro, mas vão se dividir entre eles aí, vão colocar a empresa, colocar algumas tabelas que vão fazer as obras, no final do final não vão fazer as obras, mas tem a forma de fazer o pagamento, porque a execução ou não, o governo africano, o governo francês não lhe interessa. Não lhe interessa se vai, onde é que você vai implementar esse dinheiro, mas o importante é que você assinou o documento que você me deve, você tem que me pagar. Agora, como é que você vai me pagar? Esse é um outro assunto que nós vamos ver lá para frente, né? Agora, como é que você vai usar isso aqui? Então, no meu ponto de vista, acho que é uma jogada sábia que a França está a fazer, está a ver que está a ter uma decadência na sua base que sustentava a sua economia, está a tentar encontrar novos parceiros estratégicos para continuar a sustentar e continuar a ser essa segunda potência do continente europeu. E encontrar um mercado fértil, todo Estado tem que encontrar um mercado fértil para tentar continuar ainda a explorar, nessa exploração ou nessa escravidão moderna que existe. Né? Ok, obrigado, João. Estevão, mais uma dívida, como dizia bem o Mauro, temos problemas de cólera. Ele tocou, o Mauro, por exemplo, fala dos custos desta viagem. Os aparelhos que se usaram. Alguém estava a dizer que aquele avião era alugado. Não, aquele avião já é comprado. Mas mesmo se o avião é comprado, tem os seus custos de estadia e tal. A equipa que avança, a equipa de avanço, a equipa presidencial, não é? A equipa de segurança e por aí fora. E muito mais. Todo o staff. Será que em 3 dias de permanência no território compensa aquele valor que lá se foi buscar? Bom, a pergunta é aquela: quais são as vantagens e as desvantagens desta viagem do nosso presidente da França? Acúrcio. Pois bem, se calhar começar por agradecer a todos que me antecederam e eu vou procurar ser telegráfico para não repetir, vou não ser repetitivo, algumas questões que foram aqui apresentadas pelos 3 intervenientes, que, em certa medida, com algumas eu estou de acordo. Eu tenho dito que, em política, todo e qualquer exercício só é válido, vamos lá dizer, só é recomendável quando o seu efeito tem um impacto direto do destinatário final da ação governativa, que é o cidadão. E precisamos fazer aqui uma análise desapaixonada e sempre ponto coerente, e pelo que eu percebo, nós não temos aqui ninguém a falar em nome de qualquer força política, estamos aqui a falar como pensadores, como cidadãos, como acadêmicos. Repare que em quase 8 anos de consulado como presidente do presidente João Lourenço e em quase 3 anos do segundo mandato, uma das coisas que o presidente mais tem estado a fazer é a chamada diplomacia econômica. Esta diplomacia econômica, em termos práticos, não estou a falar em termos de relatórios fictícios para o inglês ver, estamos a falar de relatórios ou resultados práticos. Essa diplomacia econômica não produziu sequer 10% do que se esperava, porque o país perdeu mais empregos, as pessoas ficaram mais pobres, a situação social ficou cada vez mais caótica, e a pergunta que fica é exatamente essa: está a valer para alguma coisa estas viagens constantes, essa diplomacia econômica? Se me perguntarem como cidadão, a resposta é simples: não. Porque o último cidadão não está a sentir o impacto, o efeito real desse exercício. E temos estado a dizer que, mais do que ir lá fora, dizer ao estrangeiro, venham investir aqui, nós temos que organizar a casa, temos que organizar a estrutura. E a verdade é essa: ninguém está a trazer dinheiro.
ninguém está a trazer investimento em Angola como se esperava ou como se deseja, porque não há condições de repatriar os dividendos. Primeira questão que eu posso colocar é exatamente essa. Como não há condições, então não é um bom negócio. Segundo, não há segurança jurídica para o investidor, porque as instituições não funcionam. Ou seja, nós estamos aqui, e aqui vou dizer, vou me dirigir, se calhar, aos assessores do Presidente da República, aos auxiliares, enquanto assessores e auxiliares do titular do Poder Executivo, que estão a prestar um péssimo serviço. Porque devia-se dizer ao Presidente, devia-se encorajar o Presidente a redirecionar a política, mais do que ir convidar o estrangeiro para vir investir. Seria, por exemplo, preferível desenvolver o tecido turístico aqui do país, onde o turista, quando vem para Angola, ele traz euros, traz libras, traz dólares, e isso fica para aqui. Ele consome e paga. Agora, o investidor, ele traz o dinheiro dele, depois tem que retirar daqui os lucros, e isso não estimula ninguém. Quando me pergunta se a visita vai trazer vantagens ou não, por norma eu não gosto de ser muito eufórico, mas também não gosto de ser muito pessimista. O Presidente da República tem consciência de que tem um desafio muito grande pela frente, que é o ano 2026, o ano pré-eleitoral, se bem que a corrida começa agora. E nós estamos numa fase muito decisória, daí que mesmo a nível, por exemplo, da administração pública, vai operacionalizando algumas alterações que dão a ideia de que ele está preocupado com a mudança do conceito da administração pública, do conceito do exercício do poder político. Então, o que se gastou com essa operação França para ir se buscar o empréstimo de 400 milhões de euros, essa para mim não é a questão. A questão é aquela que há pouco tempo o João referiu e também um dos companheiros referiu, é saber se esses 400 milhões, o seu destino vai ter um reflexo direto na vida do cidadão, porque quem vai pagar este dinheiro somos nós. E nós estamos cansados de pagar dívidas, não é? Que tiveram um descaminho do qual a gente desconhece. E é uma máxima hoje na administração pública de que, segundo a qual deve-se trabalhar mais e comunicar melhor. E temos estado a falhar nesse quesito. Eu penso que os assessores do Presidente da República devem ter a coragem, devem ter a decência de aconselharem melhor o Presidente da República. Porque há países que não precisam de endividamento para poderem criar alternativas à famosa crise econômica. E nós continuamos aqui, depois a colocar sempre a carroça à frente dos bois, aonde estamos a falar, por exemplo, de projetos muito interessantes, projetos que nos colocam numa fotografia de país desenvolvido, quando, na verdade, somos um gigante de pernas de pau ou pernas de barro. Dito de outro modo, eu penso que devíamos concentrar as nossas energias em desenvolver aquilo que é mais importante. E nós aqui, a nível interno, alguém falou muito bem, a França, quando aceita emprestar 400 milhões de euros para Angola, quando a França recebe com todo aquele protocolo e decoro a delegação presidencial, a França não fez-lo por mera paixão. Existem interesses. E é preciso sabermos aqui, isso é domínio público, que as três grandes potências mundiais continuam a disputar território e expressão em África. Estamos a falar da Rússia, da França e da China. Perdão, da Rússia, Estados Unidos e a China. Entretanto, a França, como já foi dito aqui, eu vou procurar ser telegráfico para terminar essa abordagem, por estar a perceber que está a perder expressão, está a perder influência naquela região, quer do Maghreb, quanto aqui a região da CDAO, precisa deslocar a sua influência para um campo onde consiga commodities para poder fazer a manutenção da própria qualidade de vida e o poder de que é detentor a nível da Europa. Esse é o grande problema. Angola tem recursos que interessam à França. E
de certa forma, a França vê em Angola um potencial parceiro para essa altura que vai perdendo os anteriores aliados. Então, é muito normal que da parte da França haja essa abertura. Agora, nós é que devíamos ser inteligentes em poder fazer bom uso, bom proveito, obviamente, dessa mudança de relações. Mas eu penso que, pronto, os decisores poderão nos ouvir, vamos ver o que é que vai ser dos 400 milhões de euros e, obviamente, dos mais acordos, porque houve uma conferência empresarial. Quero também crer que, se calhar, aqui vão influenciar positivamente. E eu tenho que a dizer, essa é a minha perspectiva. Eu fico muitas vezes com a impressão de que o presidente governa um país totalmente diferente daquele que nós vivemos. E quando as coisas chegam, assim de forma muito direta, fora do espectro dos relatórios, das reuniões dos conselhos de ministros, quando as coisas chegam ao ouvido do presidente da República, ele toma medidas imediatas. Aconteceu com vários fenômenos, um deles, por exemplo, podemos dar um caso aqui, por exemplo, o caso do contrabando de combustível. Já se falava sobre este assunto há muitos, muitos anos. Eu próprio já vivi situações. Quem vive em Angola e já frequentou, por exemplo, o Zaire, o Baza Congo, sabe que sair de Luanda para o Baza Congo é arriscado você deixar o município do Ambri, ou o município do Zeto, com um depósito abaixo do meio, porque você nunca tem certeza se vai encontrar combustível no Baza Congo ou não. O combustível entra, mal atestam os postos de abastecimento, em fração de minutos também desaparece. Esta conversa é antiga. Foi preciso um governador corajoso fazer uma abordagem direta, sem interferência, sem intermediação, ao presidente da República, para depois começarmos a ver a derrocada de uma outra figura. Tudo bem que o problema não está estancado, mas ficou aí para mim um sinal de que provavelmente existem informações que chegam ao presidente que estão totalmente desalinhadas com a realidade do país. Então, eu penso que, de certa forma, esse nosso exercício poderá, de certa medida, também, por alguma porta, chegar até o conhecimento do presidente da República e ele começar a rever a equipa que o assessora. Porque nós também temos, infelizmente, no aparelho do Estado, gente que está a governar um país que não conhece. Esse é outro grande problema. A concepção das nossas políticas sociais, por exemplo, não se compadece com a realidade do país que a gente tem. Esse é um outro problema que, no fim, vai eclodir nessa coisa de concebermos políticas que, na perspectiva material, são desajustadas e desaconselhadas para uma realidade como a nossa. Portanto, eu penso que ainda é muito prematuro para falarmos de desvantagens ou vantagens, mas oxalá que dessa vez haja aqui um entendimento de que é preciso fazer um bom uso, um bom aproveitamento dessa situação, dessa condição que a França está agora a viver, porque o presidente Macron está a perder uma herança histórica em termos de influência na zona oeste africana e precisa, de certa forma, garantir a manutenção da influência quer política e econômica da França no cenário europeu e mundial. Então, se eles estão a precisar de um país como Angola, Angola precisa tirar vantagem desta condição. Portanto, eu penso que vamos ver o que é que isso vai dar, mas ainda é prematuro falarmos ou para falarmos sobre vantagens e desvantagens. Se nós formos inteligentes, vamos ter, obviamente, muitas vantagens. Agora, se formos aqui fazer um descaso e reproduzir práticas que nos sempre foram características, eu penso que vamos estar aqui a fazer mais do mesmo e continuar a condenar o nosso país a uma escravatura cada vez mais moderna. Obrigado. Mais moderna.